Você já reparou como o mundo parece refletir exatamente aquilo que você sente por dentro, mesmo quando ninguém diz uma palavra? Como se o universo inteiro respondesse ao seu estado interno com uma precisão assustadora. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando fora. O que você rejeita em si mesmo, o mundo rejeita em você. O que você perdoa em seu coração começa a ser perdoado pela vida. E o que você aceita, finalmente começa a se transformar. É por isso que há pessoas que carregam um olhar que muda o ambiente, não porque impõem respeito com força bruta ou poder aparente, mas porque venceram batalhas que ninguém viu, porque tiveram a coragem de sentar-se com as próprias dores, de enfrentar os próprios monstros e escolheram não fugir. Elas mudaram por dentro, e o mundo mudou em resposta. Você já sentiu que não importa o quanto tente agradar, parece que o mundo ainda te trata com desdém? Já se viu sendo ignorado, subestimado, quase invisível em ambientes onde você mais queria ser notado? Talvez você esteja buscando fora uma validação que só virá depois de um encontro profundo consigo mesmo. A vida não trata bem quem se esforça para parecer bem. A vida trata com reverência quem se permitiu mergulhar fundo na própria verdade. Jung nos ensina que a nossa sombra, aquilo que escondemos, negamos ou tememos, não desaparece. Ela se projeta. O julgamento que recebemos muitas vezes é um espelho do julgamento que ainda fazemos de nós mesmos. O desprezo que sentimos vindo de fora tem raízes no autoabandono silencioso que carregamos há anos. Por isso, antes de exigir respeito, é preciso aprender a se respeitar. Antes de buscar amor, é preciso se amar com radical honestidade. E antes de esperar que o mundo nos veja, precisamos nos enxergar de verdade. Talvez hoje o mundo ainda te trate como alguém pequeno porque você ainda acredita ser. Talvez a vida tenha sido dura porque você aprendeu a ser duro consigo mesmo. Mas e se a partir de agora você começasse a mudar esse diálogo interno? E se você olhasse para si com compaixão, com firmeza e também com amor? E se, em vez de tentar vencer a vida com máscaras, você aceitasse sua verdade com dignidade? Porque é exatamente isso que muda o jogo. Quando a sua presença começa a carregar verdade, o mundo começa a te ouvir sem que você precise gritar. E se você sente que essa mensagem toca um lugar profundo dentro de você, então agora é a hora de fazer parte dessa jornada. Respire fundo, sinta o que ela está provocando dentro de você. E aproveite esse momento para se inscrever aqui no canal. Faça isso não apenas por nós, mas como um ato simbólico de compromisso consigo mesmo. Porque se esse vídeo encontrou você hoje, talvez seja o universo respondendo à sua mudança interior. A hora é agora. Quantas vezes você sentiu que o universo estava em silêncio diante dos seus pedidos? Você ora, afirma, visualiza e tudo permanece igual. Como se cada desejo seu ecoasse no vazio. Mas talvez o problema nunca tenha sido a ausência de resposta. Talvez o que está faltando é a frequência certa. Jung dizia que o inconsciente coletivo é um campo vivo, pulsante, como uma rede invisível que conecta todas as coisas, inclusive você. E essa rede não responde a palavras, ela responde a vibração. Você pode repetir 1000 afirmações positivas, pode escrever cartas para o universo, pode até acender velas e fazer promessas. Mas se lá no fundo, no nível mais íntimo da sua psique, você vibra medo, carência, ressentimento ou insegurança, o que você está emitindo para o campo é exatamente isso. E o universo responde com precisão cirúrgica à sua verdadeira mensagem, não a que você diz, mas a que você é. É por isso que tantos se frustram com a espiritualidade, porque confundem intenção com frequência. Jung sabia, não basta querer. É preciso encarnar. Você quer ser ouvido pelo universo? Então antes você precisa se ouvir. Precisa mergulhar com coragem nas camadas mais profundas do seu ser e fazer as pazes com tudo aquilo que você tem evitado encarar. Com seus traumas, suas sombras, sua raiva não digerida, sua dor antiga. Porque enquanto isso viver em você sem ser integrado, será esse o som que o universo escuta vindo de você. Não suas palavras, mas sua vibração. E aqui mora o segredo que quase ninguém está preparado para ouvir. A sua vida exterior sempre será um espelho da sua vida interior.
Você pode esconder a sua verdade do mundo, mas não do campo universal. Você pode sorrir por fora, mas se lá dentro você vibra escassez, rejeição, desvalor, é isso que ecoa. Jung nos alertava: aquilo que você não traz à luz da consciência governará a sua vida, e você chamará isso de destino. Você quer que o universo te ouça? Então pare agora de fingir para si mesmo. Comece por escutar o que está dentro de você gritando há anos, aquela parte ignorada, aquele desejo reprimido, aquela dor que você varreu para debaixo do tapete emocional, porque quanto mais você recalca, mais você atrapalha o sinal da sua própria alma. O universo não é um escritório de pedidos, ele é um campo que ressoa. Ressoa com quem você é em essência. E você só acessa a sua essência quando deixa de lado todas as máscaras que a vida te obrigou a vestir. Não há segredo maior do que esse. Quando você se torna verdadeiro com você mesmo, o universo inteiro se torna verdadeiro com você também. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma conexão direta com a vida? Como se o universo conspirasse a favor delas, soprando sinais, abrindo caminhos, empurrando-as com sutileza para o lugar certo, na hora exata? E por que, ao mesmo tempo, há quem lute com unhas e dentes, reze, peça, clame, mas pareça que nada se move? A sensação é como gritar dentro de um abismo, uma súplica que se perde no silêncio. Carl Jung dizia que o universo não responde ao que você diz com palavras, mas sim ao que você vibra, com a sua alma. E isso muda tudo. Porque se a sua vibração é de medo, desespero e escassez, por mais belas que sejam as palavras, elas serão ignoradas. Mas quando o seu coração pulsa alinhado com aquilo que você busca, é como se o próprio cosmos inclinasse a cabeça para te escutar. Jung chamou isso de sincronicidade. A misteriosa dança entre o que é interno e o que é externo, como se a realidade lá fora fosse, na verdade, um espelho íntimo do que habita em você. É aí que o segredo começa a emergir. Não se trata de dominar o universo, mas de se tornar íntimo dele. Não se trata de convencer algo lá fora a te atender, mas de calibrar o que existe dentro de você para que tudo à sua volta responda. O universo não te ignora, ele apenas aguarda que você fale a língua dele. E essa linguagem não é falada, é sentida. Cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, cada crença silenciosa que você carrega no fundo da alma, tudo isso é uma oração energética que vibra sem parar. E o universo, como um grande rádio cósmico, só responde quando você está na mesma frequência do que deseja. Jung dizia: até você se tornar consciente do que está inconsciente em você, o inconsciente continuará dirigindo sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa é a chave oculta. O universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é. Por isso, é inútil apenas desejar. É inútil repetir mantras se o seu coração está em descompasso. É inútil fazer listas de metas se o seu inconsciente acredita que você não é digno de recebê-las. A transformação acontece no silêncio entre um pensamento e outro, no espaço onde você finalmente se encontra com você mesmo. E é ali que começa a verdadeira escuta. Quando você começa a ouvir a si próprio com profundidade, a vida começa a te ouvir também. Porque você para de projetar carência e passa a emanar completude, e tudo muda. Mas essa escuta exige coragem. Coragem de mergulhar no caos que você esconde, de encarar de frente o ressentimento que você varreu para debaixo do tapete emocional, de olhar para os traumas que você aprendeu a maquiar com produtividade, de aceitar que o barulho do mundo muitas vezes serve apenas para abafar o grito interno da sua alma. Carl Jung não falava de fórmulas mágicas. Ele falava de confrontar a si mesmo com radical honestidade. Porque só assim você dissolve o ruído que impede o universo de te entender. A verdade é que o universo está sempre pronto para responder, mas quem está despreparado para ouvir somos nós. Quantas vezes você já pediu por amor, mas vibrava rejeição? Quantas vezes desejou abundância, mas carregava medo da escassez? Quantas vezes pediu paz, mas alimentava batalhas internas? A resposta do universo não vem por merecimento, vem por sintonia. E sintonia não se força, se cultiva.
É por isso que o silêncio interno é mais importante do que qualquer afirmação verbal. Você precisa parar de gritar para fora e começar a escutar por dentro. A linguagem que move tudo é a que não faz barulho. É a linguagem da intenção profunda, do sentimento alinhado, da fé silenciosa e da integridade entre o que você pensa, sente e faz. Se há ruído entre o que você deseja e o que você acredita, o sinal se perde. O universo, como um espelho, não envia o que você espera, mas sim o que você emana sem perceber. Por isso, a grande obra da vida não é convencer o mundo a te atender, é se lapidar até que o mundo não tenha outra escolha senão refletir a sua nova forma. Quando você muda, tudo muda. Mas não estamos falando de mudança superficial, cosmética ou de performance. Estamos falando de mudança real, profunda, visceral, aquela que acontece no subterrâneo do seu ser quando você finalmente se reconcilia com a sua própria verdade. O universo ouve com os ouvidos do seu coração. E se o seu coração está surdo de ressentimento, trancado por medo, abafado pela vergonha, ele se torna incapaz de transmitir um pedido claro. A vida responde quando você aprende a se comunicar com ela do lugar certo. E esse lugar nunca é o desespero, é a serenidade. Nunca é a pressa, é a confiança. Nunca é o grito, é a convicção silenciosa. Carl Jung entendia que a alma humana é a ponte entre o visível e o invisível. E é através dessa ponte que o universo envia suas respostas. Não adianta ter as perguntas certas se a ponte está quebrada. A sua missão, portanto, é restaurar essa conexão. Você faz isso toda vez que abandona uma mentira sobre si mesmo, toda vez que solta um peso que não é seu, toda vez que olha nos olhos do seu próprio medo e diz: "Eu te vejo, mas você não manda mais em mim." Toda vez que escolhe confiar mesmo que não vê. Cada ato de cura pessoal é uma nota afinada na grande melodia da vida. E quando essa melodia está afinada, o universo dança com você. Você quer ser ouvido pelo universo? Então pare de fingir que já está pronto. Seja real, seja cru, seja honesto. Diga ao universo com a sua energia mais sincera: "Eu estou disposto a aprender." E veja o que acontece. Porque o universo não rejeita aprendizes, ele só se cala diante de impostores. E no momento em que você finalmente se alinha com aquilo que é verdadeiro dentro de você, tudo à sua volta começa a te entender. E então chega um momento em que você compreende profundamente que a mudança que você sempre buscou fora, nas reações do outro, no olhar da família, no reconhecimento do mundo, nunca esteve realmente lá. Ela sempre morou em silêncio, dentro de você, esperando o instante em que você parasse de correr, parasse de culpar, parasse de resistir, para finalmente olhar. Não para os outros, não para fora, mas para si. O dia em que você para, respira e decide entrar nesse espelho interno é o dia em que a vida muda sem que nada ao redor pareça ter mudado. Porque quando você muda por dentro, algo sutil e avassalador acontece. O mundo começa a te refletir diferente. As pessoas começam a te perceber diferente. E até aquilo que parecia ser destino começa a se dobrar diante da sua nova energia. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. E é por isso que a realidade, por mais dura que pareça, está sempre a serviço da sua consciência. Cada encontro, cada dor, cada injustiça é um espelho tentando te mostrar o que você ainda não quis ver. Você muda por dentro quando para de terceirizar a culpa, quando assume que não importa o que te fizeram, agora é sua responsabilidade se curar. Não é justo? Talvez não, mas é libertador. Porque quando você assume a responsabilidade pela sua dor, você assume o poder de transformá-la. E quando você transforma a sua dor, você não só se cura, como cura gerações. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é. E esse é um caminho de coragem, porque exige que você se desfaça das camadas de máscaras que vestiu para ser aceito, para ser amado, para se proteger. Mas chega uma hora em que essas máscaras
começam a pesar, porque elas não te protegem mais, te aprisionam, elas não te aproximam dos outros, te afastam de si mesmo. E é nesse momento que você começa a perguntar: quem sou eu sem o medo? Quem sou eu sem a culpa? Quem sou eu sem a necessidade de provar nada para ninguém? É aí que a sua verdadeira jornada começa. A jornada de voltar para casa, de abandonar a versão ferida de si mesmo e acolher a versão que você veio ao mundo para ser. E quando você se reconecta com essa essência, com esse centro, com essa paz silenciosa que mora dentro de você, algo mágico acontece. Você não precisa mais implorar amor. Ele começa a fluir. Você não precisa mais caçar respeito. Ele começa a surgir. Você não precisa mais controlar o outro. Você começa a emanar uma presença tão íntegra, tão profunda, que o mundo começa a responder à sua vibração. Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, se transforma. Por isso, pare de resistir ao que sente. Sinta, acolha, entenda. A dor não veio para te destruir, veio para te acordar. O trauma não veio para te punir, veio para te ensinar. O vazio que você sente não é ausência, é um convite, um chamado da sua alma para que você volte para dentro. Porque enquanto você buscar fora o que só pode ser preenchido dentro, você vai se decepcionar. Nenhuma relação vai te satisfazer, nenhum sucesso vai ser suficiente, nenhuma vitória vai durar, porque você ainda estará desconectado da sua verdade. Mas quando você se reconecta, tudo muda. Você pode continuar vivendo no mesmo lugar, cercado pelas mesmas pessoas, mas sua percepção muda, seu olhar muda, e por isso, tudo ao seu redor muda. Você começa a ver beleza onde antes via tédio, começa a ver força onde antes via fraqueza, começa a ver sentido onde antes via caos, porque agora você é o centro da sua própria vida. Você é o sol que ilumina, não a sombra que mendiga luz. Você se torna fonte, e quem é fonte não implora, transborda. E esse transbordar começa a curar tudo ao seu redor. Você não precisa convencer ninguém. Sua presença fala, seu olhar transmite, seu silêncio transforma, porque você está inteiro. E quem está inteiro é irresistível. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. Porque esta mensagem não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. E se você sentiu de verdade que algo dentro de você despertou nesse momento, então não deixe esse despertar morrer. Honre esse chamado. Inscreva-se agora no canal Código Supremo, porque a sua transformação não termina aqui. Ela está apenas começando. Aqui é o seu espaço de reencontro, de verdade, de profundidade, de força e de alma. Estente Zeilat se essa mensagem te tocou. Compartilhe com quem também precisa ouvir isso. E inscreva-se agora mesmo, porque quando você muda por dentro, o mundo muda com você. E essa, meu amigo, é a revolução mais poderosa que existe.